O nosso laboratório realiza vários ensaios em diferentes matrizes, como, por exemplo, águas, efluentes, solos, produtos químicos. Temos também ensaios de migração, fazemos também ensaios de produtos farmacêuticos, entre outros. Realizamos também calibrações de espectrofotómetros UV-Vis em empresas que tenham um controle interno do produto, como, por exemplo, empresas petroquímicas, farmacêuticas, entre outras. O nosso laboratório está subdividido em 5 laboratórios. Temos o laboratório de cromatografia, absorção e emissão atómica, o laboratório químico, temos o laboratório de ensaios de migração e ainda o laboratório de calibração. Neste trabalho que estou a falar hoje, vou apenas referir o laboratório de cromatografia, absorção e emissão atómica e o químico. E dentro do laboratório de cromatografia poderemos encontrar estes equipamentos, uma cromatografia líquida, que neste momento está acoplada a massas, uma cromatografia iónica, uma cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa e ainda uma cromatografia gasosa com detector por ionização de chama. As áreas que podemos abordar com estes equipamentos são a farmacêutica, a ambiental, a agroalimentar e a industrial. E aqui nos ensaios temos alguns exemplos de ensaios que nós realizamos. Por exemplo, na área farmacêutica, realizamos o controle do produto final para a libertação de lote ou o controle de matéria-prima. Na área ambiental, realizamos a análise de águas de consumo naturais, efluentes. Agroalimentar, para o controle de pesticidas, por exemplo, no leite. E ainda, por fim, temos o controle de compostos orgânicos nas águas de processo na área industrial. No laboratório químico, existem várias técnicas que são utilizadas, mais especificamente a gravimetria, a volumetria, a espectrofotometria de absorção molecular e ainda a potenciometria. Estas técnicas são todas utilizadas nos ensaios feitos no químico, que é o caso do pH, CBO, CQO, sólidos espécies totais, condutividade, azoto amoniacal, azoto total, detergentes, fenóis, dureza total, nitritos e ainda o fósforo total. No laboratório de emissão e absorção atómica, podemos encontrar um ICP óptico, um ICP acoplado à espectrometria de massa, uma absorção atómica por grafite e uma absorção atómica por chama. As áreas que poderemos abordar neste laboratório são as mesmas que referi na cromatografia e os ensaios que realizamos é a determinação de metais. O ICP é uma técnica multi-elementar, sendo muito interessante a sua utilização para amostras onde se analisa mais do que um parâmetro e mais do que um elemento, portanto, e a absorção atómica pode ser vantajosa em amostras onde se analisa apenas um elemento e para matrizes mais complexas. No âmbito do projeto Microtec, nós pretendemos avaliar a presença de microplásticos na água de consumo. Os laboratórios mais associados a este projeto é o Laboratório de Absorção e Emissão Atómica, o Laboratório Químico e o Laboratório de Cromatografia. E a ideia será fazer a caracterização das águas em conjunto com as análises dos outros laboratórios que também estão inseridos neste projeto. Para finalizar a minha apresentação, quero deixar aqui os contactos da AMTEC. Muito obrigada por me terem ouvido e por terem vindo hoje. E pronto. Muito obrigado, engenheira Inês Cardoso. Foi um gosto, excelente apresentação. Muito obrigada. Pedia-lhe só que interrompesse a partir. Exatamente, obrigado. Iríamos passar então para a doutora Filipa Bessa. A doutora Filipa Bessa é bióloga, é mestre em Ecologia Marinha e doutorada em Biociências pela Universidade de Coimbra, em parceria com a Universidade de Florença, Itália. Atualmente é investigadora no MARE, que é o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra. A sua investigação tem-se focado na
avaliação dos efeitos de atividades humanas com foco para a poluição por plásticos nos ecossistemas marinhos e costeiros. Neste âmbito, tem participado em vários projetos nacionais e internacionais e é membro do Grupo de Trabalho Internacional Micro e Nanoplásticos da Science Advice for Policy by European Academies e apoia o mecanismo de aconselhamento científico da Comissão Europeia. Coordena projetos relacionados com processos inovadores para a detecção e mitigação de lixo marinho e de ciência cidadã. Em paralelo, promove iniciativas de comunicação de ciência, tais como exposições fotográficas, palestras e workshops relacionadas com a literacia dos oceanos e a problemática da poluição por plásticos. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É um gosto tê-la aqui, ainda não nos conhecemos pessoalmente, só por meios à distância. É um gosto tê-la e tem toda a atenção, o espaço é seu. Muito obrigada, Dr. Rui, pela apresentação e também pelo convite. É um prazer estar aqui hoje a partilhar convosco aquilo que tenho feito nos últimos anos e também gostaria de agradecer, obviamente, à audiência, não é, para quem estamos a falar, também por terem por estarem disponíveis para ouvir este tema. Eu vou então partilhar a minha tela para conseguir ilustrar um bocadinho aquilo que eu faço e que tenho vindo a trabalhar nos últimos anos. Eu espero que estejam a ver neste momento, sim? Sim, muito bem, só garantir que estão a ver. Bom, como o Dr. Rui mencionou, eu trabalho na Universidade de Coimbra, sou investigadora no Departamento de Ciências da Vida, no MAR, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, da Universidade de Coimbra, e hoje venho partilhar um bocadinho esta contextualização da problemática que nos traz aqui hoje e que também foi apresentada também como um projeto muito interessante, que eu depois até terei muito gosto em conversar e saber mais das vossas ambições e quem sabe até poderemos colaborar no futuro. Daquilo que temos feito em torno desta problemática. Certamente, quando falamos de poluição por plásticos, não creio estar a dar uma grande notícia a quem nos ouve e a quem nos vê, porque praticamente todos os dias nós recebemos informação, quer através dos meios de comunicação social, redes sociais, de que há fugas do plástico no nosso circuito económico e infelizmente este material tão inovador e tão multifacetado acaba por trazer estes problemas ambientais devido a uma série de fatores, entre os quais a produção excessiva, a gestão muitas vezes ineficiente dos resíduos, os maus comportamentos por parte de quem utiliza estes materiais e obviamente esta fuga para o ambiente está a causar danos ambientais. Estes danos ambientais são mais do que reconhecidos, quer praticamente todos os ecossistemas ou todos os habitats do planeta já têm registros de plástico a contaminar estes habitats, e quando falo em habitats falo não só a boiar no nosso oceano, mas também interagir com muitas espécies aquáticas, e os efeitos não são só impactos ecológicos, não são só impactos ambientais, obviamente que há impactos económicos associados, porque também se perde material, também se perde matérias-primas, também há problemas associados não só aos processos de recolha, mas também de limpeza e depois também, obviamente, os problemas sociais, porque ninguém quer ir a uma praia e em vez de contemplar a natureza está mergulhada em plástico. Portanto, os impactos são mais do que reconhecidos e, mais uma vez, também se sabe que existem registros de excessiva poluição por plásticos em praticamente todos os cantos do planeta, inclusive em zonas remotas onde não há habitantes, pelo menos seres humanos a habitar, e esta poluição sem fronteiras acaba por trazer consequências também para a vida marinha que ocorre nestas zonas polares, tanto o Ártico como a Antártida já foram encontrados registros de plásticos. De acordo com as últimas projeções mundiais, e obviamente que os cientistas trabalham muito as estimativas e as projeções, nós sabemos que em média são perdidos, e eu falo em perdidos porque acaba por ser isso que acontece, ou a fuga dos plásticos para o ambiente, cerca de 8 milhões de toneladas ano. E as previsões não são animadoras para os próximos anos, uma vez que são previstas que essas 8 milhões passem a ser 50 milhões de toneladas em 2030, e 2030 é já aqui ao lado, portanto o cenário não é animador.
Recentemente temos ainda umas novas projeções da OCDE para 2060, que demonstram que a tendência da produção e da utilização de materiais de plástico na nossa sociedade continua a aumentar. Isto traz problemas, uma vez que, mais uma vez, não se consegue conter todo o plástico que se produz, não se consegue ainda, infelizmente, reciclar e reutilizar todo o material que se trabalha, e, portanto, o uso deste em 2060 em cenários de business as usual, que isto é, em cenários em que nada se faça para contrariar esta tendência, a utilização de plásticos no planeta será de 3 vezes a atual. Para somar a estas estimativas, se nada for feito, o plástico também reciclado em 2060 não irá além dos 12%, o que, se pensarmos em tudo aquilo que é produzido, é muito pouco para uma escala mundial. Claro que existem países com diferentes taxas de reciclagem, mas só para vos dar conta, atualmente estamos nos 9%, portanto aqui o incremento e o ganho não seria ainda muito significativo para estas projeções. E outra nota é que, obviamente, o plástico no ambiente também está esperado que triplique neste cenário. Os países que mais poderão contribuir ou que mais também irão utilizar plástico no futuro estão também associados a países africanos e países asiáticos, que nós sabemos também que muitas vezes ainda não têm acesso a muitos materiais e bens que estejam a utilizar plástico, e portanto também são estas as expectativas em cenários, que mais uma vez refiro, em cenários em que nada se faça, não é? Portanto, não haja aqui uma tentativa de evitar estas fugas para o ambiente. Para além disso, temos um desafio recorrente e novo, não é? Para além dos contaminantes emergentes que todos os dias também nos vêm bater à porta, a própria pandemia, a utilização de muitos dos materiais que utilizamos para conter o vírus acabam por ser também de plástico, e muitos deles já estão, como sabemos e como podem ver nas imagens, já estão a flutuar nos nossos mares e já estão também a interagir com uma série de espécies aquáticas. O efeito do tempo nestes materiais acaba por ser o tópico essencial da minha investigação e daquilo também que preocupa muito os cientistas, não é? O efeito do tempo nos seres humanos acaba por nos envelhecer, não é? E há os sinais e marcas do tempo, e também há esses sinais e marcas da persistência ou da permanência de plásticos nos ambientes aquáticos, e eles acabam por, mais cedo ou mais tarde, por ações diversas, por se fragmentar e tornar-se em pedaços cada vez mais pequenos. Quando atingem 5 milímetros, nós designamos por microplásticos, mas eles não terminam nestes tamanhos, eles podem chegar a tamanhos de nanopartículas, e aí também, que já não são sequer visíveis a olho nu, aí torna-se muito difícil conseguir não só identificá-los, como também muitas vezes extraí-los do ambiente, e as medidas de mitigação são bastante ainda raras nesta temática dos nanoplásticos. O que é que são microplásticos e de que forma é que estes microplásticos têm vindo a revelar-se no ambiente? Bom, estas imagens que aqui partilho convosco são imagens de microplásticos que eu retiro do ambiente. Nós retiramos do ambiente nos nossos trabalhos. Isto porque muitas vezes, quando se fala em microplásticos, acaba por se pensar ou por se ter a ideia que são pequenos plásticos muito perfeitos, não é? No mundo perfeito de um plástico virgem que se quebra e que se transforma num plástico de menores dimensões. Mas se repararem nestas imagens, poderão perfeitamente perceber que existe uma grande diversidade de cores, de formas, e que, à medida que o plástico se vai partindo, que se transforma em praticamente novos seres. Nós, por vezes, acabamos por designar que são novas formas, já não acaba por ser só plástico, e o problema também ambiental não é apenas o polímero em si que se fragmentou, mas tudo aquilo que se poderá associar ao plástico. E o que é que eu estou a referir? Bom, uma vez que o plástico está no ambiente e a água entra em contacto com estes materiais, vai ser logo colonizado por um biofilme. Nós dizemos biofilme, que são nada mais do que micro-organismos. Estes micro-organismos poderão ter várias funções, alguns podem até eventualmente degradar algum dos plásticos, mas muitos deles podem ser patogénicos, as bactérias patogénicas. Então, o caráter e o vetor de problema destes plásticos vai ser incrementado pela quantidade e diversidade de produtos que se pode adicionar aos plásticos. Ou seja, os plásticos podem ser uma espécie de esponja que vai associando uma série de contaminantes que já existem, inclusive na água. Para além dos tradicionais contaminantes orgânicos, temos
os metais pesados, ou seja, há uma série, uma panóplia de contaminantes e de outros seres vivos, inclusive, que se podem associar aos plásticos e podem ser transportados. E é esse talvez um dos maiores dificuldades nos dias de hoje, quando se tenta falar da problemática da toxicidade dos microplásticos, porque vai ser sempre dependente da carga daquilo que eles transportarem. Ou seja, em termos mais científicos, para aqueles também que tenham esse interesse, este pode ser algum dos contaminantes que um microplástico pode trazer associado. Ou seja, como podem ver, este fragmento irregular tem esta camada de matéria orgânica escura, e essa matéria orgânica, quando vamos analisar, poderemos ter surpresas várias e podemos encontrar, lá está, todos os contaminantes que eu falei, os persistentes, outros menos persistentes, pode haver uma diversidade enorme também de toxinas e de bactérias. E para além disso, estes plásticos também podem libertar alguns dos aditivos químicos que são adicionados no seu processo de fabrico, tal como, por exemplo, os retardadores de chama, os corantes, ou seja, estabilizadores, esses químicos que, se naturalmente estivessem no plástico, não iriam causar nenhum problema, mas em ambiente aquático, onde existem muitas forças a atuar, poderá motivar a que esses aditivos possam ser libertados para a água ou inclusivamente para os seres vivos que se alimentem deles. Portanto, são estas as problemáticas em torno dos microplásticos que estão em causa e que hoje em dia os investigadores se focam nessa avaliação. E só para vos dar assim nota de algumas emissões e daquilo que se pensa querer ser microplástico, porque microplásticos também é uma designação que engloba muita diversidade de materiais e isso também é um problema muitas vezes na sua identificação. Nós sabemos pelo menos aqueles primários, aqueles que nós produzimos já em pequenos tamanhos, cerca de 35% das emissões de microplástico para o ambiente, para o oceano, estão associadas às fibras sintéticas das nossas roupas, que muitas vezes nas lavagens acabam por ficar retidas nas máquinas de lavar e por sua vez vão parar às hectares, que com alguma dificuldade ou muita dificuldade em conseguir eliminar estas partículas, as libertam para os rios e para os cursos de água e, portanto, mais cedo ou mais tarde elas conseguem chegar ao oceano. Para além disso, uma outra fração que tem sido estimada tem a ver com os pós da abrasão dos pneus às estradas, que acabam por libertar muitos fragmentos que também têm componentes sintéticos e que podem ser um problema, e apenas 6% estão associadas a estes produtos de higiene pessoal, que muitas vezes usamos agora cada vez menos, em alguns produtos e detergentes, e que podem ser também transportados depois pelas águas pluviais para os rios. Esta problemática também tem sido bastante disseminada, está por todo lado, infelizmente, encontram-se microplásticos em todos os ecossistemas, em todos os habitats do Ártico, Antártida, zonas remotas, zonas mais profundas do oceano. Certamente já devem ter encontrado algumas destas notícias também, que foram encontradas em sangue humano, na placenta, portanto é inevitável que isso aconteça, dado também a dimensão da utilização e desta dispersão fácil de partículas. Não só é um problema que preocupa os cientistas, a comunidade, eu diria que todo o setor associado não só à produção, mas também à própria economia, se preocupa obviamente com as perdas e com os danos que possam causar materiais de origem humana, e também as Nações Unidas e todos os stakeholders têm trabalhado em conjunto. Os desafios atuais da poluição por microplásticos acabam por estar associados a esta cadeia que existe, a cadeia que nós designamos uma cadeia trófica, uma cadeia alimentar, que é perceber de que forma é que os microplásticos vão chegando aos rios, aos lagos, ao oceano, inclusivamente a água que poderemos consumir, pode influenciar a cadeia alimentar do oceano e, obviamente, também, em última análise, a cadeia alimentar nossa, não é? dos seres humanos, que é sempre um problema adicional que preocupa, ou pelo menos parte da sociedade acaba por se preocupar quando chega efetivamente à saúde humana. Portanto, nesta altura, ainda estamos a avaliar que quantidades é que chegam ao oceano e de que quantidades chegam a cada, digamos, nível trófico, a cada passo desta cadeia alimentar, qual é a sua distribuição, isto é, quais é que são as zonas do planeta onde existe mais concentração de microplásticos, qual é as zonas que têm mais apetência para chegar ou para distribuir, quais são os mecanismos de distribuição, que efeitos é que isso tem para as espécies aquáticas, os efeitos para a saúde humana e, obviamente, que soluções estão à disposição da comunidade científica e todos os stakeholders envolvidos, não é, na problemática.
As Nações Unidas têm também tido um papel crucial nesta temática, nomeadamente recentemente tivemos em Portugal, acolhemos a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas e há um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que pretende conservar e usar, digamos, de forma sustentável o oceano e todos os recursos marinhos. E existe um objetivo crucial que é reduzir a poluição marinha, quer por macro, quer por microplásticos, porque obviamente ninguém beneficia deste tipo de poluição. Portanto, este é um compromisso também assumido pelas Nações Unidas e que todos os países, incluindo nós, assinamos esse compromisso de forma a garantir que existam menos perdas e menos impactos destes materiais. O que é que fazemos nós no MARE? O que é que temos nós feito no MARE nos últimos anos? Eu trabalho nesta temática desde 2016 com uma equipa multidisciplinar e já há muitos anos, há cerca de 20 anos que estudamos o estuário do Mondego, porque acaba por ser também próximo aqui da nossa universidade, e temos muitos dados sobre a emissão de partículas para o oceano, não microplásticos, mas historicamente outros trabalhos. Se aproveitarmos essa informação, esses modelos, e estamos aqui a tentar perceber as emissões de microplásticos que podem ocorrer do rio para o mar, através da avaliação das águas do rio Mondego, dos sedimentos, de quantidade de microplásticos que chegam às praias e tentar encontrar zonas que possam ser zonas de acumulação prioritárias, porque depois serão essas as importantes para também comunicarmos às entidades que possam contribuir para, digamos, diminuir esse impacto. Para além disso, fazemos depois no final, estamos a projetar criar um modelo de fluxo de partículas para que se consiga perceber que fluxo está a ocorrer neste momento e como é que podemos contê-lo. Vou passar apenas assim, digamos, um catálogo de trabalhos que temos vindo a fazer, porque não vou estar aqui a ser muito extensa na parte dos trabalhos. Depois, se tiverem alguma dúvida, eu estarei disponível para não só para discutir, mas também para falar um pouco mais sobre os trabalhos. Em 2018 publicámos o primeiro estudo que avaliava a presença de microplásticos no estuário do Mondego. Utilizámos 3 espécies de interesse comercial, eram peixes na altura, trabalhámos o sargo, o robalo e a solha e percebemos que 38% desses peixes tinham plásticos no seu trato intestinal e verificámos que 96% eram fibras, microfibras, nomeadamente poliéster, nylon e rayon, que associamos obviamente não só às ETAs, que libertam essas fibras, mas também a alguns produtos de pesca que nós sabemos que libertam fibras, nomeadamente as redes de pesca. E aqui nesta imagem ali à direita é o tamanho de um estômago de um sargo e aquele é um pedaço de corda que nós encontramos dentro do estômago e que ao aumentar a imagem se consegue perceber que ela já estava a decompor-se e então começam a libertar essas fibras e são essas fibras que depois ficam disponíveis não só para o animal, que poderá eventualmente causar danos fisiológicos se ele não o conseguir eliminar, ou, lá está, como eu falei anteriormente, poderá trazer consigo outros habitantes que não sejam inofensivos para a saúde dos peixes. Em paralelo estamos a fazer então esta campanha que não só recolhemos todos estes compartimentos do estuário do Mondego, mas também em mar aberto com o Instituto Hidrográfico avaliamos todos os compartimentos, não só a água da superfície, da água da coluna d'água, os sedimentos nesta região, desde o Rio Mondego até à zona costeira, e também avaliamos algumas espécies que nós designamos como indicadores da contaminação por microplásticos, que nos podem dar, lá está, como o próprio nome indica, uma sentinela de perceber que zonas poderão estar a acumular mais microplásticos e que requerem talvez uma atenção mais acentuada. Esta é uma imagem ampliada de uma amostra simples de águas do Rio Mondego. Nós fazemos arrastos e depois filtramos essas águas e só para vos mostrar que realmente existe uma grande diversidade de formas e que essa diversidade está espelhada aqui nesta imagem com fibras, como podem ver a maioria da fração da amostra é constituída por fibras sintéticas, depois temos alguns fragmentos e alguns filmes que depois nós tentamos caracterizar quimicamente para perceber qual é o polímero e também o que é que poderá trazer associado. Estas são algumas imagens que depois ao microscópio nós tiramos e que se mostra que nas águas portuguesas existe muito estes novelos de fibras que acabam por se acumular e formar estas estruturas.
Em paralelo estamos a trabalhar na plastisfera, o que é isto das plastisfera? A plastisfera é o nome que designamos à comunidade de bactérias que podem estar associadas aos plásticos, ou seja, que podem colonizar o plástico e que podem depois transportá-lo para outros locais. E este trabalho ainda não está publicado, mas neste momento o que podemos já é que os plásticos que nós analisámos tinham bactérias, algumas de origem patogénica, que estão nas águas e que são colonizadas e que podem depois transportar para o mar aberto ou para outros locais. E, portanto, eles podem ser também aqui uns contadores de histórias, uns storytellers ambientais sobre de onde vêm e para onde vão estas partículas, porque podem nos dizer a origem do problema, de onde é que elas vêm, se, por exemplo, vierem dos esgotos ou de uma zona mais contaminada. Analisamos neste momento, é um trabalho que também está em curso, microplásticos em tubarões da costa portuguesa. Verificamos que estas espécies, como são predadores, acumulam muito mais do que os peixes da cadeia, da base da cadeia alimentar, o que também é um bocadinho esperado daquilo que sabemos em teoria. E como podem ver aqui nesta imagem, isto é um novelo de fibras, é mesmo um tufo de fibras enorme que nós nem conseguimos contar individualmente as fibras, portanto é muito denso e que se encontrava no estômago destas espécies. Não ficamos só pelo Mondego e fomos a primeira equipa a detectar também microplásticos na Antártida, fruto de colaborações com outros investigadores aqui da universidade, que trabalham lá já há muitos anos. Encontramos níveis muito pequenos de presença de microplásticos em pinguins da Antártida, ou seja, eram 20% das análises que demonstraram a presença destes pequenos fragmentos, mas aqui a informação principal é dizer que já chegou também a uma zona pouco habitada, uma zona protegida, e que, portanto, também requer a nossa atenção que ela se transporta assim que chega ao oceano. Outros trabalhos, não vou estar aqui também de forma extensiva a falar nos nossos trabalhos, mas trabalhamos também nos efeitos em espécies que são espécies icónicas e que merecem a nossa atenção porque temos de as conservar também, porque estão em vias de extinção, como algumas tartarugas em Cabo Verde e outros trabalhos com peixes. Portanto, quem quiser depois terei todo o gosto em partilhar os nossos trabalhos, ou podem consultar as nossas páginas, que muitos deles estão lá disponíveis, e eu terei todo o gosto em explicar ou em discutir algum destes trabalhos. Quais é que são os desafios atuais desta avaliação daquilo que nós temos vindo a trazer com os nossos trabalhos e com a própria ciência? Nós temos que continuar a monitorizar, ou seja, monitorizar é ao longo do tempo perceber se os níveis estão a aumentar, se estão a diminuir. Tem que ser feita uma avaliação de risco, isto é, também tentar perceber com outras equipas multidisciplinares os problemas que estarão a causar, se é o plástico ou é o que está associado que é mais problemático, de que forma é que poderemos avaliar o risco. Temos que, obviamente, pelo princípio da precaução, já criar medidas de redução da poluição, ou seja, trabalhar a montante do problema, evitar que os macroplásticos se tornem microplásticos. Temos que trabalhar em conjunto com inovação e tecnologia, e aqui não é só a ciência, mas obviamente as indústrias, e as indústrias têm um papel fundamental nesta, digamos, união de ações e acima de tudo, de soluções. E obviamente também temos de trabalhar com a legislação, com a ação global e a ação regional, e a questão da sensibilização e da comunicação é muito importante. É importante sensibilizar, mas também é importante comunicar de forma efetiva o que a ciência tem vindo a dizer, sem extrapolar muitas vezes algumas das conclusões que ainda não estão totalmente desconhecidas ou conhecidas, que é um processo normal da ciência. E eu queria só mostrar 2 ou 3 exemplos daquilo que está a ser feito de forma prática, que eu acho que também pode ser importante para quem nos ouve perceber as soluções ou que outras áreas podem estar associadas a esta problemática. Bem, o senso comum vai nos dizer que reduzir a utilização de alguns materiais de plástico que não são tão necessários, como por exemplo os descartáveis, que são aqueles que nós também mais recorrentemente encontramos no ambiente, e pensar muito na sensibilização e no comportamento de todos. A questão da recolha, da reciclagem é muito relevante, ou seja, é importante investir também na tecnologia para conter o material e não perder matéria-prima, e também temos que pensar um pouco na criação de novas alternativas para alguns tipos de materiais de plástico que possam ser utilizados e que tenham um compromisso ambiental um bocadinho menos nefasto. A avaliação do ciclo de vida são coisas que podem parecer muito complexas, mas em grosso modo o que temos de fazer, obviamente, é trabalhar numa economia que seja mais circular, que não haja estas perdas para o ambiente, porque é disso
que estamos aqui a falar, não estamos a falar de um problema do material, não estamos a causar aqui nenhum sensacionalismo à volta da diabolização de um material que nos faz falta, mas de facto ele perde-se no ambiente, e então é essa perda que nós temos de compensar através de melhorar os processos de reciclagem, melhorar as contenções, melhorar todos esses processos, porque é importante e porque também os dados estão aí. Sem novas políticas públicas também não se poderá, obviamente, e sem incentivos para toda a cadeia de valor também não se conseguirá grandes efeitos, e este relatório, mais uma vez, da OCDE que eu citei anteriormente e que saiu este ano, até refere que se não for feita esta avaliação conjunta com todos os stakeholders, que são as partes interessadas, não é? Só poderá ser circular em 14% todo o material de plástico. E, portanto, temos mesmo de trabalhar em conjunto. E, claro, fechar a torneira, como se costuma dizer de forma empírica, não é? Fechar a torneira à libertação de plástico ao ambiente através não só dos processos, lá está, de reciclagem, mas também de comportamento. Em termos de inovação, fala-se muito em economia circular e, de facto, a economia circular é a economia que nós devemos basear-nos para continuar a utilizar de forma responsável estes materiais de plástico. Eles são e poderão ser integrados novamente na cadeia de valor, têm valor, poderão ser reincorporados. Há excelentes exemplos de como este material está a ser reincorporado em novos materiais. É aqui o ecodesign e a inovação também deverá trabalhar em novas soluções que permitam, lá está, que ao final de vida do produto ele seja ou reconvertido ou biodegradável, e aqui estamos a falar de muitos produtos associados, por exemplo, a resíduos alimentares, já tem sido feito muito trabalho nesse âmbito, ou até algas marinhas, com benefícios visíveis e claros para alguns dos materiais que nós possamos usar, nomeadamente, mais uma vez, os descartáveis, e temos que fazer uma comunicação eficiente. Mais uma vez, eu utilizo muitas fotografias dos microplásticos como uma ferramenta de comunicação de ciência para mostrar às pessoas o que é que são os microplásticos, de onde é que eles vêm, o que é que nós podemos fazer, e queríamos dar aqui também um exemplo de como esta forma de comunicação pode ser útil também para os outros stakeholders e que não seja só também um trabalho de sensibilização ambiental. E recentemente, através do trabalho que faço no grupo de trabalho da Comissão Europeia, nós levámos as fotografias dos microplásticos para a Comissão Europeia, falámos com todos os stakeholders, mostramos as imagens e ela acabou por figurar até na capa do mecanismo de aconselhamento da Comissão Europeia para a poluição por plástico. Temos de trocar os nomes por imagens, temos que aproximar a ciência do cidadão, mas também dos políticos, porque senão não trocamos as coisas por miúdos, eles não percebem o que é que estamos a falar e acaba por a ciência ser ineficaz. A legislação tem de trabalhar também em conjunto, portanto, eliminar microplásticos que não fazem falta, são aqueles que não causam nenhum, que podem ser substituídos facilmente. Os esfoliantes, nós não precisamos de esfoliantes com microplásticos, podem ser incorporados materiais naturais de forma fácil, eficiente e que não causem problemas ambientais, e também para as indústrias não é muito difícil converter ou tornar a indústria diferenciada com outro tipo de materiais. E, claro, talvez o mais difícil por vezes é esta ação conjunta, não é? De pormos toda a gente a comunicar em volta de um problema ambiental que não é único e que é transversal a outras áreas, mas juntar a ciência, a inovação, a legislação e também todas as ONGs, instituições e inclusive o cidadão comum na problemática, porque eu acho que só quando realmente todos estiverem comprometidos é que poderemos ter um planeta com menos impactos de materiais que nós criamos e que nós somos responsáveis por eles. Esta é a minha última mensagem, eu agradeço a vossa atenção e estarei disponível também para alguma questão, algum comentário, algo que surja durante esta sessão. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, doutora Filipa Bessa, foi uma excelente apresentação, os meus parabéns. Iria agradecer mais uma vez a sua presença. Iria passar agora a palavra à professora Eugénia Galardo e então depois no final colocaríamos as questões para fazermos aqui uma pequena mesa redonda, está bem? Senhora professora, muito obrigado por estar presente hoje, é um gosto.
Eu iria só apresentar aqui resumidamente quem é a professora Eugénia Galardo. É licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Santiago de Compostela, é mestre em Estudos Avançados em Toxicologia pela Universidade de Santiago de Compostela, pós-graduada em Medicina Legal e Ciências Forenses pela Universidade de Coimbra. É doutorada em Toxicologia pela Universidade de Santiago de Compostela e pós-doutorada em Toxicologia também pela Universidade da Beira Interior. É professora de Toxicologia na Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade da Beira Interior e é membro do grupo Drug Discovery, Development and Safety do Centro de Investigação em Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior. Desde 2011 é coordenadora do Laboratório de Farmacotoxicologia da UBI Medical. É também membro da Comissão de Investigação de Problemas Relacionados com Álcool no Centro Académico Clínico das Beiras. É autora de mais de 100 artigos publicados em revistas internacionais e nacionais, 225 apresentações em congressos e mais de 15 capítulos em livros. Eugénia Galardo é membro da Associação Internacional de Toxicologistas Forenses e da Associação Espanhola de Toxicologia. Sr. Professor, é um gosto. Espero não ter falhado em nada. E de maneira que ia-lhe dar o palco. É todo seu. Muito obrigada. Boa tarde a todos. En primeiro lugar, peço desculpa por estar con cámara ligada, cámara desligada todo o tempo. Non sei se teñen noção, mas esta semana e na semana pasada para a UBI, para a Universidade do Interior, está sendo un desafío porque fomos atacados informáticamente e estamos sin internet, sin emails, sin teléfonos e a traballar sempre con dados móveis, polo tanto espero que non se interrompa a miña presentación por causa deses problemas informáticos. Agradezo o convite que me foi enderezado por parte da EMITEC, dos seus membros, e obviamente agradezo este preámbulo inicial que sobre a miña biografía, que non precisaba obviamente de ser tan extensa ni nada por iso. Voy a tentar compartillar a miña tela, a ver se non existe ningún problema. Acho eu que conseguen visualizala. Conseguen? Sim, isso. Perfeito. Ok, perfeito. Pronto. Non sendo ben de toda a miña área, esta área de plásticos, como vocês viron, a miña área máis sobre toxicoloxía clínica e toxicoloxía forense, es dicir, está máis vocacionada sobre os efeitos tóxicos desde o punto de vista agudos, aqueles efeitos que son inmediatos das sustancias tóxicas no organismo humano, mas obviamente que para todos os toxicologistas a presenza destes contaminantes desde o punto de vista da saúde pública é un enorme desafío e cada vez máis os meus colegas, mesmo de outras áreas, estamos tentando migrar moito para esta problemática dos plásticos e todas as repercusións que eles teñen desde o punto de vista da saúde pública ou tamén os desafíos que supón o seu doseamento a nivel laboratorial, porque se trata de sustancias mesmo moito complexas de analizar laboratorialmente e como tal dosear que concentracións están presentes en organismos vivos. A miña antecesora já fez unha excelente presentación sobre a problemática dos plásticos e, polo tanto, peço disculpas se hai algunhas partes que se repiten, mas o intuito destes primeiros diapositivos é situar realmente aos participantes en que situación estamos actualmente sobre os plásticos. Un dos grandes problemas que temos hoxe en día é o facto de que non son sustancias que se degraden facilmente, sino que son sustancias moito estáveis, quer química, quer físicamente, e de facto se calcula que demoran como mínimo 200 anos en degradarse. E, por outro lado, a súa utilización é moito versátil. Hoxe en día, se nos en casa, como facemos separación de lixo, vemos realmente cual é o saco do lixo que máis rapidamente se enche, sin dúbida alguna ficamos sorprendidos que será os plásticos, e isto se debe á súa versatilidade.
mas esa versatilidade cuanto a súa utilización tamén é un problema desde o punto de vista de toxicoloxía, porque existen inúmeras sustancias que son incorporadas para que estos plásticos se tornen máis rígidos ou sejam máis apelativos para o consumidor, porque é posible mudar a súa cor. E aínda temos o problema dos plásticos que son de unha única utilización. Todos nós somos conscientes de que debemos efectuar a reciclaxe, mas o que é facto é que o número de plásticos de un só uso é enorme e, de facto, se calcula que hasta un 68% son aqueles residuos plásticos de ámbito municipal, según estudos do Ministerio do Ambiente portugués. E o mesmo non só falando a nivel nacional ou a nivel local, sino tamén acontece o mesmo desde o punto de vista mundial. Eles, sin dúbida, estes plásticos de única utilización, que son moito fáceis de utilizar e que obviamente son cómodos para o consumidor, o seu crecimento foi sendo cada vez máis exponencial e obviamente como non temos moitas alternativas cuanto á súa reciclaxe, sino que a maior parte deles van a parar para lixos e aterros, isto supón un problema desde o punto de vista ambiental, como foi referido pela doutora Filipa, senón tamén un problema que posteriormente se manifestará desde o punto de vista de saúde pública. Foi moito ben comentado que estamos neste momento aproximadamente con 8 millóns de toneladas de plásticos só no medio marítimo, mas esta é unha tendencia que va a acumularse con o tempo hasta que se resolva e se procure algún tipo de alternativas realmente á utilización dos plásticos, algo que será moito complicado porque hoxe en día estamos já moito familiarizados con a utilización dos mesmos ou a procura de alternativas que tenten remediar a presenza destes plásticos no medio ambiente. O problema, desde o punto de vista de saúde pública e para humanos, onde me estou a referir, non me estou a referir obviamente a outros sistemas ecológicos, sino desde o punto de vista humano, non é un problema directo do efeito propiamente dito dos plásticos, sino dos componentes que son libertados neses plásticos, e iso, como dixe anteriormente, está relacionado con a composición, con o fabrico. En principio, debido a radiación ou polo efeito, por exemplo, das marés, é normal que estes plásticos tenden a fragmentarse, a dar sustancias cada vez máis pequenas e fragmentos cada vez, obviamente, tamén máis pequenos, partículas estas que en algúns casos se incorporarán a microorganismos ou inclusive a animais, algunhas delas tenderán a ter tendencia a biodegradarse, pero outras delas non serán biodegradáveis e estas sí que serán realmente sustancias perigosas porque as vamos a encontrar nese ecosistema e posteriormente pasarán por diferentes vías de absorción para a corrente sanguínea humana. Todas as estrategias que encontramos desde o punto de vista legal, quer da Unión Europea, pero tamén en Estados Unidos e en outros países, todas envolven, obviamente, ou tentan puxar, digamos así, para unha economía circular destes plásticos, informando aos respectivos países e tamén, obviamente, a populación en geral, que temos que ser conscientes de que debemos cada vez máis apostar en plásticos que se degraden rapidamente e, de facto, as directivas dicen que deberían degradarse un 90% en 6 meses en presenza de oxígeno e hasta máis ou menos 2 meses en condicións anaerobias. Mas hoxe sabemos hoxe en día que eso non acontece e que estas directivas son reais, pero un pouco utópicas cuanto a súa aplicación. Cada vez máis, como digo, estamos perante un grande problema porque o número de plásticos cos quais estamos rodeados son enormes. Temos desde polipropilenos, polietilenos, o propia
acrilato ou inclusive o polistireno, vulgarmente considerado como esferovite, e todos eles teñen sustancias aditivas e esas son realmente as sustancias que son perigosas. Como digo, poden degradarse en sustancias menos tóxicas, como pode ser o caso de oxígeno ou de agua, algunos gases que teñen efeito efeito estufa, e entón aí sí que terán tamén repercusións obviamente no futuro, mas o grande problema é que estes aditivos hoxe en día se coñecen algúns deles e realmente son sustancias que provocan unha elevada toxicidade. Deixo aquí algunos exemplos porque son aqueles que son máis coñecidos e son aqueles que están máis estudados, a pesar de que, como digo, a cuantidade de aditivos é moito diversa e tamén dependerá da concentración que estes se encontren nos plásticos. Se calhar o exemplo máis coñecido por todos nós é o caso do bisfenol A. As súas repercusións son moito preocupantes porque os efeitos van desde efeitos a nivel do sistema nervoso central, a nivel do cérebro, por exemplo, no desenvolvimento e comportamento de fetos e de bebés, van desde alteracións da memoria, porque a final de contas o que vai acontecer é unha potenciación a longo prazo do hipocampo, alteracións a nivel de hormona tiroidea, porque de forma geral estas sustancias van a alterar a función do sistema endócrino. O mesmo acontece con hormonas sexuais, se sabe que provocan infertilidade e doenças como, por exemplo, o caso do síndrome de ovario poliquístico. E depois temos situacións como aborto, preeclampsia, inclusive induz asma ou altera a permeabilidade intestinal, e iso obviamente ten repercusións non só nas dietas, sino repercusións en todo o organismo porque se alteran as condicións homeostáticas de un individuo. O que é certo é que este bisfenol A foi retirado, polo menos está prohibida a súa utilización en biberóns de acordo con unha directiva da Unión Europea de 2011. Mas todos nós sabemos que estamos nun mundo global e que os produtos non chegan só a través de Europa, ni tamén cada vez que chegan ás fronteiras europeas son analizados e callar con o cuidado que deberíamos ter. E entón é normal que no noso organismo estemos en contacto e se fixésemos unha análisis a sangue probablemente teríamos e ficaríamos sorprendidos con as cuantidades de bisfenol A que están presentes no noso organismo. Depois temos outro tipo de sustancias que non son só aditivos, como é o caso, por exemplo, do poliestireno expandido, que é o que designamos como esferovite, porque cando se degrada dá hidrocarbonetos, como é o caso do estireno e de benceno, dois hidrocarbonetos moito coñecidos já en toxicoloxía desde faz moitos anos, porque son sustancias potencialmente cancerígenas. Aliás, están dentro da tabela de sustancias potencialmente cancerígenas. Temos o problema ainda de que estas sustancias van a penetrar e ser absorbidas facilmente por vía respiratoria ou por vía oral e, polo tanto, os seus efeitos van a manifestarse que a nivel de sistema respiratorio, sistema nervoso e sistema reproductivo. Son sustancias que non actúan no inmediato, sino que son sustancias que van a provocar efeitos de toxicidade crónica. Só cando se alcanzan unhas determinadas concentracións no organismo, porque existe unha tendencia, por exemplo, de bioacumulación ou de degradación das funcións bioquímicas, é cando existe unha manifestación clínica e aí é cando temos noção de que esas sustancias están a exercer algún tipo de efeito nun organismo humano. E iso é un grande problema cando falamos de sustancias que actúan a nivel crónico. No caso do polistireno e derivado desta libertación de sustancias tóxicas, temos ainda o problema que son recipientes que utilizamos moito no noso día a día. Quase toda a comida de take away moitas veces la encontramos en estes recipientes, dos quais non é feita a súa reciclaxe e cando é colocado en microondas, por exemplo, debido ás elevadas temperaturas, son capaces de libertar estes hidrocarbonetos.
Propiamente o relativamente aos plásticos e non só as sustancias que se libertan destes plásticos, como foi dito tamén pela doutora Filipa, temos varios tipos de plásticos e se poden clasificar cuanto ao seu tamaño e obviamente en función diso os vamos a encontrar en diferentes sitios que van desde a propia fauna mariña e flora ou inclusive pues, produtos que poden chegar a nós e que os vamos a ingerir por vía oral, como é o caso do sal. E agora, cando estuve a facer esta presentación, eu propia non tiña noção, mas o sal é un excelente indicador cuanto á presenza de plásticos e poderá dar unha excelente indicación de cuál será a probabilidade ou a cuantidade de plásticos que estamos a ingerir na nosa dieta. Decía que o grande problema destes plásticos quanto ao seu tamaño é que en función dese tamaño eles consiguen penetrar por diferentes vías no noso organismo. Sin dúbida algunas, aqueles que son máis preocupantes e aqueles que temos menos información son os nanoplásticos. As súas dimensións son realmente moito pequenitas e son aqueles que van a penetrar facilmente por vía oral, obviamente, pero tamén por vía respiratoria e os efeitos que causarán no organismo varían moitísimo porque poden inclusive ter efeitos sinérgicos ou de potenciación, es decir, cando se libertan en corrente circulatoria as sustancias tóxicas, si existen outras sustancias tóxicas que están presentes neses plásticos, ambas poderán magnificar os efeitos que son observados no noso organismo. Ou se o individuo se encontra comprometido desde o punto de vista de saúde, por exemplo, ten unha doença obstructiva pulmonar, obviamente estes plásticos contribuirán a que exista unha maior degeneración dese problema respiratorio. Decía que sal é un excelente indicador e eu propia non sabía, aliás, cando descubrí este diapositivo, fiquei sorprendida con esta imagen, con a cuantidade de unidades de plástico que se encontraron e se dosearon en sal mariño e realmente é preocupante porque de alguma forma ele vai entrar en corrente circulatoria e afectar a nosa saúde. Existe o problema, obviamente, da biomagnificación, como foi referido, e isto é importante, sobre todo, cando a vía de entrada destas sustancias é a vía oral. Acontece tamén con outras sustancias poluentes, como é, por exemplo, os pesticidas organoclorados, que tamén teñen esta capacidade de biomagnificarse a medida que van pasando a cadeas tróficas. E, obviamente, aquí as concentracións que vamos encontrar no ser humano son moito elevadas. No caso dos plásticos temos varias formas ou varias vías de entrada, se queremos verlo así. Todo dependerá se estamos en contacto, existe un contacto directo ou un contacto indirecto. Pero, independentemente diso e de cual é a fonte de produción destes plásticos, como vocês poden ver aquí, nestas imagens iniciais que están na parte superior, as vías de entrada son todas as mesmas. Sería a vía oral, é a principal vía de entrada, obviamente, acabo de decir ahora precisamente el caso do sal, mel, e tamén o problema da biomagnificación, e sobre todo cando ingerimos alimentos procedentes do medio mariño, mas tamén temos a vía respiratoria sobre a cual temos un grande problema, porque según por vía oral o noso organismo ten unha serie de barreiras que impeden a chegada da sustancia tóxica á corrente circulatoria, propio proceso digestivo, presencia de alimentos, inclusive tenemos a veces medidas de soporte, como é, por exemplo, a inducción do vómito, aspirado gástrico. No caso da vía inhalatoria non temos moito a facer. Nós sempre estamos nun proceso respiratorio, non hai outra forma, e non temos ningún tipo de barreiras, sino que cando estas sustancias chegan a nivel alveolar, entran rapidamente en corrente circulatoria porque os alveolos están íntimamente irrigados e están íntimamente expostos
ao sangue e, como tal, estas sustancias penetran fácilmente. Sí que existe una barrera mayor cuando a vía de entrada é a vía dérmica, pero no acontece con todas as sustancias, sino que estas deben ser sustancias principalmente liposolubles para depois conseguir penetrar pelas diferentes camadas da pel ata chegar á corrente circulatoria. Bueno, no outro caso que vos dice, cando falamos de unha exposición directa ou indirecta, as vías de entrada son realmente as mesmas. E aquí, en cuanto a sustancias, temos desde sustancias que son hidrocarbonetos, que, como dice, ya son característicos, os seus efeitos e están clasificados como sustancias carcinogénicas, ou inclusive os propios metais que son utilizados para dar maior dureza a esos plásticos. E no caso dos metais, os efeitos tamén poden ser moito dispersos e moito variáveis, porque van desde discrasias sanguíneas hasta alterações a nivel do sistema nervoso central, que poden ir desde procesos próximos a unha demencia, alterações motoras, cognitivas, ou inclusive no caso de fetos, no propio proceso de desenvolvimento desse feto. De forma geral, as sustancias que están presentes nos plásticos, ou por lo menos os principais efeitos, todos os investigadores os catalogan como sustancias que perturban a homeostasia normal do sistema endócrino e, como tal, son clasificadas como disruptores endócrinos. Como ve aquí, os efeitos son moito variados. Eu tentei buscar estudos populacionais, non só estudos feitos a nivel de laboratorio desde o punto de vista académico, sino estudos populacionais para que teñan unha noción realmente de quais son os efeitos que son observados. E, se callar, o máis preocupante destas sustancias é que non existe unha concentración lineal. En toxicoloxía normalmente clasificamos as sustancias en función da súa dose letal 50 ou de outros parámetros de toxicoloxía crónica, como, por exemplo, a concentración a partir da cual se observa algún efeito, e no caso dos disruptores endócrinos estamos moito próximos daquelas sustancias que son radioactivas, isto é, a cualquier concentración ya dan origen a un problema de saúde pública. E por eso, digamos que os seus efeitos son moito preocupantes e falta, obviamente, moitos estudos por realizar. Ya quase para concluir, tentei procurar na literatura científica que estudos son feitos donde foi posible verificar e foi posible non só verificar, sino comprobar cual a concentración e cuáles eran os plásticos ou as sustancias, mellor dito, que estaban presentes en organismo humano, en fluidos biológicos humanos e en tecidos, e realmente os estudos que están descritos son estudos moito recentes. O primeiro estudo é de 2018, é un estudo piloto, e digo piloto porque, infelizmente, non foi aplicado a moitos individuos. Foron 8 persoas de 8 países diferentes, mas aí nos demostra a heterogeneidade de estos plásticos cuanto a súa distribuición, porque van países desde Estados Unidos, América Latina, Asia ou inclusive países nórdicos, como é o caso da Finlandia. E o que é certo é que os investigadores identificaron hasta 9 tipos diferentes de plásticos. Ven que o estudo é moito pequeno quanto ao número de persoas, e a media foi de 20 partículas por cada 10 gramas de feces. É unha media asustadora realmente quanto a concentración. Os estudos máis recentes son da década ahora de 2020. Foi feito un estudo en placenta e foron encontrados plásticos en placenta, pero tamén en membrana, e de 4 mulleres que tiñan unha gestación saudável e foi inducido un parto natural, es decir, non había un proceso de desenvolvimento extraño ou durante o proceso da gravidez foi observado algo extraño. Isto tamén é un pouco complexo e asustador porque non saberemos que acontecerá con esas crianzas no futuro,
porque tamén non existen estudos a tan longo prazo. É dicir, sabemos que a través da placenta estas sustancias van a pasar para o feto, obviamente terán tendencia a acumularse e certamente con o tempo e en contacto obviamente con outras sustancias poderán dar origen a algún problema de saúde pública. Non saberemos cuál é o problema de saúde pública. Moito recentemente, agora en 2022, en marzo, se non estou en erro, investigadores dos Países Baixos e de Inglaterra descubriron plásticos en dois sitios do noso organismo que hasta agora non tiñan sido descritos. En sangue de individuos perfectamente saudáveis, e iso tamén é sorprendente. Nese caso foron utilizados 22 doadores e tamén en pulmóns, es decir, neste caso en tecido pulmonar. Sabíamos e se sospeitaba que estas sustancias penetraban por vía respiratoria, pero realmente non tiñan sido feito ningún tipo de estudos nese sentido, es decir, en retirar a través de biopsias pequenas porcións de tecido pulmonar e avaliar se realmente se encontran algún tipo de plásticos, algún tipo de componente que esteja presente neses plásticos. E o que é certo é que 11 de cada 13 amostras tiñan realmente algún tipo de microplástico. De aquí a conclusión que podemos retirar é que dúas das características moito importantes desde o punto de vista toxicológico e que das quais depois podemos retirar conclusións, non foi posible esclarecelas porque non tiñan noción de cuál é o nivel ni a duración da exposición. Es decir, durante cuánto tempo estos individuos estiveron expostos a estas sustancias desde o punto de vista temporal, ni cuál era a concentración de esas sustancias para que estas chegasen realmente a ese tecido pulmonar. O que sí que foi verificado é que se trataba de nanoplásticos. E aí vemos un exemplo de cuál é o problema de estas sustancias a partir das quais realmente non temos ningún estudo e realmente falta ainda moita información. Máis recentemente, e acho que é agora de uns días atrás, ven aquí a noticia, esta é unha noticia do Jornal Público, día 8 de outubro, foi publicado un estudo por unha equipa italiana, se non estou en erros, a mesma equipa que fez o estudo da placenta, e verificou que existían microplásticos en leite materno. Isto asustou un pouco a comunidade científica, porque tamén non había até esa data ningún tipo de estudos, e tamén asustou a populación por causa da lactancia. Entón, as conclusións que chegaron estes investigadores é que realmente estos microplásticos probablemente tiñan estado ou procedían de alimentos e bebidas ou inclusive de produtos de higiene pessoal das mães e que habían sido transferidos a través de leite materno, podendo no futuro, e digo aí, podendo no futuro, exercer algún tipo de efeito tóxico. O que é certo, e isto é como quería eu concluir, é que a nosa lacuna a nivel de plásticos, seja mesoplásticos, microplásticos, nanoplásticos ou os propios aditivos que están presentes neses plásticos é enorme e a comunidade científica, ben como a populación geral ou inclusive, se queren verlo así, as autoridades e quen legisla, debe ser ciente de que de alguma forma vamos a ter que reducir a presenza destes plásticos no noso ambiente, porque eles, ya digo, non se sabe en que tempo ni cuánto tempo, mas van a originar algún problema de saúde pública, algún problema non só de saúde pública, sino na saúde de cada individuo, e as repercusións son e serán importantes porque son sustancias que dan origen a efeitos tóxicos a longo prazo, como digo, que sempre se van a manifestar en algún tipo de alteracións hormonais ou o propio cancro, porque son sustancias epigenéticas, é dicir, a cualquier concentración, incluso se dan origen a algún tipo de mutación,
teremos repercussões na nossa saúde. E agradeço muito a vossa disponibilidade e a vossa atenção. E se alguma vez tenho a oportunidade de vir aqui à zona da Serra da Estrela, serão muito bem recebidos pela Universidade do Interior e por mim, obviamente. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora. Certamente seremos bem recebidos, não tenho dúvidas disso. Agradeço-lhe mais uma vez pela esta excepcional apresentação. Como disse há pouco, iríamos agora ter aqui uns minutos para quem quisesse colocar alguma questão aos nossos oradores. E eu iria tomar aqui, digamos, dar aqui o pontapé de saída. Eu gostava de colocar uma questão à doutora Filipa Bessa. De facto, a questão dos plásticos cada vez é mais premente. Todos os dias ouvimos notícias na comunicação social, algumas muito alarmantes, outras se calhar alarmantes de menos, mas eu gostava de lhe perguntar, e uma vez que se começa hoje a falar cada vez mais dos bioplásticos ou dos plásticos biodegradáveis, se pela sua opinião, se acha que isso poderá ser uma solução para de facto conseguirmos resolver este grande problema que é a má utilização dos plásticos no final de vida. Porque acho que ninguém duvida que os plásticos são fundamentais. Enfim, o que seria hoje da medicina se não fossem os plásticos, não é? E, portanto, será muito difícil conseguirmos pô-los do lado da nossa vida, mas vê nos plásticos biodegradáveis uma solução para conseguirmos resolver esta questão. É uma questão muito persistente, ou seja, permanentemente me colocam essa questão e é uma questão muito difícil de responder, porque há aqui prós e contras dessas substituições. E não falo só dos bioplásticos, eu falo de qualquer substituição até dos materiais de plástico. Eu devo dizer que todos os caminhos que nos levem a que eu gosto de deixar claro que eu não sou contra os plásticos ou contra a utilização do material em si, eu sou contra a poluição por plásticos, não é? Se conseguimos conter todo o plástico sem que ele vá parar ao ambiente, perfeito, esse seria o mundo ideal. Então temos de trabalhar nesse sentido em várias frentes. Na frente da substituição, eu creio que as substituições são muito perigosas se não se fizer uma análise do ciclo de vida e dos próprios impactos dessas escolhas. Portanto, se nós substituirmos um plástico por uma matéria-prima, por outro derivado que depois também a sua produção excessiva seja um problema ambiental, estamos a fazer uma substituição errada. Se substituirmos ou se estes bioplásticos foram constituídos por componentes que diminuam a sua pegada, digamos, ambiental, já estamos a ganhar um pouco na persistência de algo novo, não é? Mas temos que ser muito cautelosos com que matéria-prima é que vamos substituir. Porque, por exemplo, utiliza-se muito, e é um tema que eu própria, não sendo da área da tecnologia, do desenvolvimento de bioplásticos, faço muitas pesquisas e tento estar atualizada nessa matéria, porque é sempre uma pergunta que me colocam. Utilizar, por exemplo, resíduos alimentares ou outra forma de desperdício que possa ser reconvertida e que sabemos que no final de vida é efetivamente biodegradável, porque uma coisa é o bioplástico que tem uma origem natural, não é? Numa matéria-prima natural, mas que pode ter componentes químicos que dificultem a sua degradabilidade e então mantemos o problema da persistência. Portanto, garantir que as substituições são feitas de forma cautelosa e há substituições que eu creio que não devem acontecer. Portanto, o plástico, há determinados polímeros que nós conseguimos reciclar bem e que esses devem manter-se em circulação. Temos é que melhorar essa reciclagem para diminuir as fugas para o ambiente. E, portanto, a minha resposta não é uma resposta muito concreta, porque, de facto, estamos ainda numa fase em que nem a tecnologia e a biotecnologia está ainda capaz de responder eficientemente a uma substituição direta. As substituições que existem, e eu falo muito nisto até às vezes com os mais jovens que me dizem eu agora deixei de utilizar o plástico ou a garrafa reutilizável de plástico e estou a utilizar as palhinhas, por exemplo, as palhinhas de plástico, utilizo as palhinhas de bambu, mas depois a extração de bambu ou de outra matéria-prima pode ser muito problemática, ou a pegada ambiental do transporte do bambu pode ter ainda uma pegada muito superior àquela que estamos a fazer com o plástico. Portanto, é preciso haver muita cautela em todo o tipo de conclusões, até porque eu creio que um dos problemas, e aqui até tenho retirado estas informações de outros investigadores,
que um dos problemas acaba por ser o fim de vida e, portanto, o problema do plástico foi, o problema que estamos a ter com este fim de vida foi porque o seu ciclo de vida não foi bem estudado, não é? Ou seja, criámos um material espetacular, que é resistente, é barato, resolve-nos, é versátil, mas não nos dedicámos muito ao fim de vida, não é? E então essa falta de dedicação ao fim de vida de um produto é que nos está a trazer problemas, portanto não vamos repetir o problema ao introduzir novos compostos no planeta, que não se faça um estudo devido sobre o seu fim de vida, porque o seu fim de vida é tão ou mais importante do que o início. E eu creio que é isso que temos também de alertar, não só à comunidade científica e a quem possa trabalhar nos novos materiais, mas também à sociedade civil, cuidar com as substituições, porque muitas delas são, eu diria, até mais graves e têm uma pegada ambiental e para a nossa saúde. Nós vimos, né, da comunicação aqui da doutora Eugénia, e eu também gostava de rematar com isto, que a saúde ambiental e a saúde humana são uma saúde só, não é? Ou seja, eu trabalho mais a saúde ambiental e a doutora Eugénia a saúde humana, mas no final do dia o planeta é um só e a saúde ambiental, não há saúde humana sem saúde ambiental, e portanto eu acho que essa informação também é muito importante nós transmitirmos à sociedade em geral, que não é o problema da tartaruga, o problema da tartaruga é o nosso problema de saúde também, e portanto enquanto não pensarmos que somos um só planeta e que a saúde é uma saúde planetária também, eu creio que será muito difícil conseguirmos mudar nosso mindset, não é? Nós temos que pensar que somos todos e todos os efeitos que ocorrem neste planeta, quer sejam destes contaminantes, quer sejam de outros, têm repercussões diretas na saúde do ambiente e na nossa saúde. E obrigada por essa questão, é mesmo muito desafiante. Obrigado pela sua resposta. Pronto, iria colocar à disposição quem quisesse colocar mais questões. Eu gostaria de... Posso? Com certeza. Muito obrigada por estas palestras, aos oradores, à organização, e eu fiquei, digamos, estou aqui um pouco dividida sobre aquilo que eu vou dizer especialmente pelas duas intervenções, as duas últimas, porque de facto a intervenção da Inês foi mais na base de explicar qual é a investigação, o que fazem, portanto, que é muito meritório e muito bom mesmo, e de facto eu ainda não estou a trabalhar em nada sobre os trabalhos que a Inês coordena. Agora, entre os dois discursos das minhas colegas, vamos tratar assim a Filipa e a Eugénia, eu identifico-me de facto com todo o discurso da Filipa, porque é aquilo que eu defendo e venho defendendo aos anos, e então agora esta resposta à sua questão, Rui, é de facto, identifico-me totalmente com o que a Filipa disse e espero de facto que ela passe essa imagem, essa mensagem durante os seus trabalhos, nas suas intervenções, etc. Eu agora, indo à questão da intervenção aqui da nossa doutora Eugénia, especialmente dos efeitos dos microplásticos porque são plásticos nos humanos, eu enfim, acho muito meritório o seu trabalho, ele é necessário, mas eu fico com algumas dúvidas. Eu pergunto até que ponto é necessário neste momento estar a extrapolar resultados para os humanos, quando de facto não há qualquer evidência científica até ao momento sobre qualquer efeito nefasto nos humanos. E é extraordinariamente importante pensar nisto e informar as pessoas sobre este caso, porque se trata depois de fazerem declarações alarmistas e diabolizar o plástico, porque, enfim, eu tenho também feito muita investigação sobre a história do plástico e, na realidade, até ao momento ainda não encontrei qualquer efeito nefasto para os humanos. Aquilo que existiu há muito tempo, e eu não sei se isso
de facto foi motivador para este discurso, às vezes um pouco inflamado contra os plásticos, foi nos anos 60, quando morreram trabalhadores numa fábrica de PVC, mas não foi devido ao plástico, porque, mais uma vez, eu digo que o plástico é um material inerte. Inerte significa não anda, não interage com o ambiente, não caminha, etc. Portanto, o plástico, ele atua conforme nós, públicos, atuamos. Isso depende do nosso comportamento. Portanto, inclusive, essa questão de poluição do plástico, eu não gosto muito da palavra poluição, já disse isto várias vezes, poluição do plástico. O que é isso da poluição do plástico? Eu gostaria de perceber bem. Mas diria, voltando à história da morte desses trabalhadores, eles não morreram por causa do PVC, que é o polímero, que é o plástico, o produto acabado. Eles morreram por causa do monómero, que é a unidade, de facto, que se repete para produzir o PVC. E outra coisa, relativamente aos aditivos, Eugénia, eu também gostava de saber como é que se fala agora do bisfenol, quando o bisfenol, neste momento, e outros fetalatos já estão proibidos desde os anos 90. Quer dizer, isso já não se usa. Portanto, e a indústria está atenta a esse aspecto, porque isto é o ganha-pão deles, a indústria dos plásticos, porque, como disseram as duas, a Filipa disse, e eu corroboro, e a Eugénia também sabe disso, o plástico é um material único. Não há, quer dizer, estes substitutos que vêm agora, vêm trazer problemas de tecnologia que nós ainda temos que os resolver, não os conhecemos. E tratar de matéria-prima e usar a matéria-prima da terra, como eu tenho dito, a terra é pouca. Nós temos pouca terra e temos que usar a terra para produzir alimentos para as pessoas, para os países em vias de desenvolvimento, para os mais pobres, etc. Eu trago aqui um exemplo que eu vi no outro dia dos Estados Unidos, e vou agora no sábado para lá outra vez, e deram-me isto no avião. Isto aqui é feito de bambu, ou o que é? Eu detesto isto, porque eu ponho na boca, isto fica agarrado aos meus lábios, com o meu cuspo e na língua, etc. Portanto, está a ver, não gosto nada disto. Portanto, isto não é mais útil que o plástico, eu gosto mais do plástico, eu lavo, eu posso usá-lo, etc. A questão da reciclagem é outro problema, em facto, porque é cara, não é? É cara, mas acho que há uma tendência para se começar a reciclar. O reusar, etc. Isso tudo depende da educação das pessoas, depende dos legisladores, depende dos países, depende do comportamento e depende do respeito pelos outros e da educação. Está a ver? Portanto, quando nós falamos de plásticos, sabe que eu quando se toca nos plásticos, eu fico, digamos, tenho sempre muito interesse. E em Portugal, quem começou a estudar a história, peço desculpa, isto não é de facto qualquer elogio a mim própria, mas na realidade, quem começou, o primeiro livro que sai sobre a história dos plásticos é meu. E isto de facto é uma realidade, não posso esconder. E eu sei o quanto sofri para fazer esta história dos plásticos, mesmo que os industriais, eles próprios, não estavam educados para fazer uma história dos plásticos e dar informação. Eles próprios eram indisciplinados a esse nível. E eu lutei muito, isto começa desde o princípio dos anos 90. Portanto, eu tenho muito carinho pelos plásticos, eu gosto muito dos plásticos, eu respeito muito os plásticos, acho que são material de uso, são únicos, materiais únicos, acho que não há melhor material do que o plástico. Eles vêm destronar os materiais tradicionais, e ambientalmente são melhores do que os materiais tradicionais, e neste momento eu estou convencida disso. Portanto, preciso de dados empíricos que me façam convencer do contrário. A ver? Agora, o que eu gostava mesmo é que o nosso discurso, quando se fala de plásticos, dos microplásticos, dos nanoplásticos, etc., nós acompanhássemos esse discurso, de facto, dos prós e talvez alguns contras, não é? Os contras partem do comportamento das pessoas, quer dizer, porque a legislação está muito atenta, então a europeia é rígida quanto ao uso dos fetalatos, dos bifenóis e dos aditivos que de facto poderão
migrar, especialmente nos recipientes que guardam os alimentos e que nós usamos nos nossos frigoríficos, nos nossos congeladores e nos nossos micro-ondas. Portanto, há que ter esse discurso de dizer, não use mais plásticos, agora só uso papel. Olha, por exemplo, nos Estados Unidos agora o papel está quase a ser odiado também, porque gasta muita energia, porque bate árvores, etc, etc. Está a ver? Por isso, eu agradeço imenso estas intervenções, estes discursos, mas eu, de facto, tenho que dizer aquilo que eu sinto emocionalmente. E com base, of course, na investigação que faço. Está bem? Muito Sempre bem. amigas, sempre amigas. Muito obrigado, professor Gabriel Vieira. Professor Eugénia, se quiser... Sim, claro que sí, estaba muito atenta ao que foi dito. Pronto, algo concordo consigo, concordo algumas coisas e bastantes coisas delas que foi comentadas. Primeiro, non podemos ter un discurso alarmista e non podemos ser totalmente extremistas. Acho que mellores palabras que as miñas foron as que foron comentadas pela miña antecesora, a doutora Filipa, que dice que hai que ter un equilibrio e non podemos encontrar de repente sustitutos para plásticos cando nem sequer sabemos quais son as repercusións deses novos polímeros ou deses sustitutos alternativos dos plásticos, ni siquiera cuánto tempo van a estar en contacto connosco, como se van a biodegradar, etcétera, etcétera, porque se calhar estamos creando un problema adicional sen saber no momento. Como dice na presentación, o problema da saúde pública non é directamente con os plásticos. É dicir, non son os plásticos os que van a causar algún tipo de problema de saúde pública, polo menos directamente eles. Okay? Cuantos nanoplásticos non podemos afirmar moito porque ainda estamos en descoberta. Un dos problemas que existen desde o punto de vista laboratorial, e o doutor Joan Lourenço pode confirmar, como conseguir dosealos laboratorialmente. Ten que ser técnicas moito específicas e son moito recentes, porque non temos ferramentas laboratoriais para conseguir o seu doseamento. Entón, os nanoplásticos, digamos que vamos a colocalos nunha gaveta aparte, donde é preciso aínda máis evidencias científicas, mas o que é certo é que se consiguen penetrar por vía respiratoria e alcanzar a parte inferior do tracto respiratorio, esos van a dar algún tipo de problema desde o punto de vista de foro respiratorio. Probablemente, como acontece con outras sustancias que teñen dimensões próximas e que van a dar, por exemplo, unha doença pulmonar obstructiva, entre outra, ou unha fibrose quística, por exemplo. O grande problema dos plásticos é cual é a materia prima, digamos así, con a cual eles se producen, es decir, se fabrican, percebe? Por eso le está diciendo, o problema está, por exemplo, en os aditivos, ou, por exemplo, cando estes plásticos se van degradando no medio ambiente, van a dar origen a sustancias tóxicas, como era o caso dos hidrocarbonetos, e o benceno está super estudado de quais son as repercusións que ten desde o punto de vista de saúde pública. No caso do bisfenol A, que falou tan ben de él, é certo, existen directivas europeas, eu propia disse, en 2011 saiu unha que prohibiu a presenza dele en biberões, pero é que estamos rodeados de outros plásticos que teñen bisfenol na súa composición e os quais estamos, pois eso, no noso día a día. Se la imagine, aquelas garrafas de apretar, tipo que hacen squeeze, né? Tienen bisfenol A. E el facto de nós non comprar só produtos europeos, porque non sería obvio, non faz sentido, né? Falar en un mundo global e comprar só en unha determinada zona, faz que tamén existan produtos que proceden de outras orígenes e se callar teñen unha legislación menos apertada, menos rigurosa, e que cando chegan á Unión Europea, sella cual for a fronteira, non se facen análisis. Yo le voy a comentar, no sé si hay aquí alguien del área de la SAI, espero bien que no, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de toxicología alimentar, puedo garantirle que está entrando en Portugal pesticidas que no están permitidos na legislación portuguesa. Eu propia voy a hacer aquí un desabafo.
na década dos anos 80 foron prohibidos unha serie de pesticidas organofosforados, entre eles, por exemplo, paratián, quinalfos, dimetoato, etc. Bueno, eu fui, o meu doutoramento foi precisamente en pesticidas organofosforados e eu cheguei a Portugal en 2001 ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciencias Forenses, porque había moitas persoas que estaban morrendo precisamente pela presenza destes pesticidas organofosforados que foron retirados 20 anos atrás. Percebe o que eu estou a comentar? É dicir, pode existir moita legislación e é bom que exista esa legislación que seja cada vez máis rigurosa, pero se non existe un controlo ou un análise deses produtos que chegan hasta nós e que nós realmente vamos a estar en contacto con eles, é normal que estas sustancias estejam presentes. Probablemente hoxe non notaremos nada, se calhar con o avanzar da nosa idade e como estas sustancias teñen tendencia a acumularse e a dar problemas de saúde pública, se van a manifestar. Eu non poderei dizer que vamos a tener un cancro de mama, imagina, un cancro de pulmón directamente relacionado con un bisfenol, con el bisfenol A que estuvo presente en toda a nosa vida desde que bebemos agua engarrafada, non. Pero será un promotor junto con outros factores, inclusive algunos deles genéticos ou alimentares ou do propio medio ambiente que poderán vir a contribuir, por ser o que estou comentando, es decir, os efeitos desde o punto de vista de saúde pública das sustancias que son aditivas e que apresentei nos slides son efeitos que son observados en ser humano. O que non existe, e iso sí que é certo, é plásticos propiamente dito, la sustancia quais son os efeitos en saúde pública, porque realmente os estudos son moito recentes, non? Viu que estos últimos estudos son de 2018, son, pues nada, 4 anos atrás quase, ou menos se incluímos a pandemia, que nos pasou así un pouco todo al lado, né? Pero sabemos que están aí, que están nesas matrices biológicas, que están no noso organismo, pero non sabemos se realmente tienen algún tipo de repercusión. Isto simplemente é para indicar que están presentes en fluidos biológicos e en tecidos humanos. Ok. Obrigada. Muito obrigada. Eu não vou fazer mais extra comentários para dar espaço a mais alguém. Obrigado, doutora Génia. Obrigado, doutora Maria Oliveira. Mais alguém quer colocar alguma questão? Se não houver mais nenhuma, eu posso, portanto, Catarina Silva, do PIEP, Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros. Estou precisamente a trabalhar na área de economia circular e o que temos feito é precisamente a avaliação de ciclo de vida da incorporação, quer de reciclado, por exemplo, de plásticos reciclados em garrafas de água, em qualquer outros produtos de setores variadíssimos industriais, incluindo têxtil, por exemplo, e a comparação com os bioplásticos que também agora estão um bocadinho na moda, por isso sim, estou bastante sensível ao tema e acho que estou muito em sintonia com a doutora Filipa, portanto aqui é mesmo essencial perceber a origem do bioplástico, perceber o seu fim de vida, porque provavelmente terá também um final igual ao plástico virgem e por si só não há de ser solução. Pronto, a minha pergunta é um bocadinho mais técnica, não é tanto nesta parte do debate que é super interessante e é precisamente nessa área que trabalhamos, é se calhar até mais para a doutora Filipa, que tem um trabalho imenso de pesquisa, identificação e reconhecimento de microplásticos em organismos aquáticos e no meio aquático em si. Aquilo que eu questionava era como é que fazem esse reconhecimento, tendo em conta que quando retiram água, imagino que a filtrem e que passem por um filtro de 1 micron, um 0.02 micron, que acho que é o mais pequenino que existe no mercado, mas a minha pergunta era, depois dessa filtragem, recolhem os microplásticos, imagino, que é igual àquilo que nós fazemos também, era como é que os identificam de facto e em que proporção, porque nós, por exemplo, nas nossas amostras às vezes temos dezenas de milhares de microplásticos numa amostra de 20 mililitros, por exemplo, e depois obviamente que não vamos identificar todos aqueles dezenas de milhares de microplásticos. E queria só debater aqui um bocadinho para tentar
pronto, perceber se é a nossa abordagem a correta e aprender com quem melhor sabe. Obrigada pela questão. Eu, de facto, não apresentei aqui as metodologias porque é bastante específico e, na verdade, também não vou ser assim muito clara, talvez vá direcionar para esse âmbito. Nós, de facto, extraímos microplásticos de várias matrizes e extrair microplástico de águas é completamente diferente de extrair microplásticos do estômago de um peixe. Portanto, usamos metodologias muito distintas. Infelizmente, não há uma standardização de metodologias, como também já deve ter percebido, né, na pesquisa. Portanto, há investigadores que utilizam o método A, B, C. E, na verdade, por exemplo, devo dizer eu estou mais, como sou bióloga, estou mais interessada nos organismos. E vai ser sempre dependente da dieta, portanto, o que é que o animal comeu naquele dia, fazemos digestões de extração. Mas nós, no âmbito de um projeto, publicámos alguns guias e recomendações, portanto eu vou direcioná-la para esses guias e recomendações, eu até posso partilhar se me quiserem enviar um e-mail, e temos guia e recomendações de extração de microplásticos em sedimentos, em águas e em biota, sendo que eu fui a responsável deste consórcio europeu pelo biota, ou seja, pelos seres aquáticos, e depois, assim, só para resumir talvez para a audiência, aquilo que seja mais interessante, como é que é a operação. De facto, tiramos, por exemplo, das águas do Rio Mondego, fazemos temos umas redes de recolha de água, fazemos vários litros, passam por aquelas redes, e depois filtramos com filtros especiais, que são realmente com poro muito reduzido, 1.2, de fibra de vidro, e depois fazemos subamostras e analisamos alguns desses, caracterização desses microplásticos. Em paralelo fazemos depois uma caracterização química, normalmente de microfetir ou infravermelhos, para termos uma análise de polímero, não é? Saber se é um polietileno, um polipropileno, um poliéster, ou até fibras naturais, que há muitas fibras naturais também no ambiente, ou seja, também há muito algodão, muitas fibras de celulose e outras coisas, outros materiais. Mas o processamento é um bocadinho diferente, de acordo com obviamente com a matriz, mas assim para uma caracterização e recomendações e guias, esses 3 documentos que eu posso partilhar depois de seguida via e-mail consigo ou com os demais que estejam interessados, e terei depois todo o gosto também em conversar para alguns constrangimentos, porque realmente é muito dependente, não é? 1 litro de água no Rio Mondego será muito diferente de 1 litro de água no Rio Tejo, e portanto depois... Sim, a minha origem também é biologia, portanto sim, também sou doutorada em biologia. Depois adaptar os protocolos a cada sistema, é um trabalho sempre de muitos testes, até conseguirmos otimizar, portanto, mas pronto, eu terei todo o gosto em conversar consigo se quiser mais tarde. Sim, claro que sim, e por essa razão ia-lhe pedir se calhar o e-mail, ou se... Pelo chat, não consegue enviar o e-mail pelo chat? Exatamente, isso mesmo. Obrigada, professora. Eu envio aqui, sim. Muito bem. Obrigado, doutora Catarina Silva, pela intervenção. Obrigada eu. Iria questionar se de facto mais alguém quer fazer alguma intervenção ou se damos aqui por encerrado este workshop. Bem, penso que não. Iria então dar a palavra aqui ao Sr. Engenheiro Horácio Pina Prata, Presidente da EMITEC, que tem por costume encerrar aqui estes nossos eventos. Engenheiro, gostava de lhe pedir então algumas palavras para conseguisse aqui encerrar este evento que já foi, penso eu, de uma qualidade espetacular. Tem que ligar o microfone. Desculpa. Boa tarde a todos. Eu desde já gostaria de agradecer, digamos, a todo o auditório, com especial ênfase aos palestrantes, a doutora Filipa Bessa, a professora Eugénio Galhardo e também à doutora Inês da EMITEC, pelas intervenções que foram feitas neste evento, e, por outro lado, também a todas as pessoas. Uma especial referência à professora Maria Calapés, que teve a ocasião de estar nos anteriores workshops. Quer dizer que já vamos contar consigo e com a sua professora nestes eventos, o que é um bom sinal, um sinal que, digamos, que obviamente tem feedback e tem intervenção. Aliás, as questões que foram referenciadas e as apresentações, digamos, demonstram claramente a aposta de termos apresentado este projeto no âmbito do COMPET e, por outro lado, também com o organismo intermédio que é a Agência Nacional de Inovação. É um projeto de investigação
e, portanto, é uma matéria muito atual. Aliás, nota-se nas intervenções que temos tido nos workshops, e iremos ter mais iniciativas e, portanto, dar também essa referência. Digamos, também a doutora Filipe Bessa teve a ocasião de referenciar, de saber mais do projeto. Eu acho que é importante a própria MT, com estas intervenções que tem aqui, das pessoas presentes, passar esta mensagem do projeto, para que sejam parceiros do projeto, porque, obviamente, há aqui um conjunto de questões que têm a ver com as pessoas, tem a ver com a intervenção também humana, e não só, e nesse sentido, há aqui questões que, obviamente, cada vez são mais importantes, e este evento também servirem de networking e de partilha, não só de conhecimento, da investigação, mas, por outro lado, partilha de contactos, e, portanto, já fico muito satisfeito quando uma das pessoas presentes, digamos, solicita a outro um contacto, e o contacto é partilhado por essa via, e, portanto, é esta também a essência destes eventos e a essência também da própria MTEC, com estas áreas, digamos, puxar também por iniciativas que sejam valorativas para o bem comum, para nós enquanto humanos e enquanto pessoas, e, por outro lado, para a investigação e para o conhecimento, e, obviamente, com estes eventos e com estas iniciativas, cada vez seremos mais fortes, e cada vez juntos seremos mais fortes também para essa perspectiva de cada vez mais podermos também uma atitude positiva perante a nossa saúde e perante o conhecimento. Bem, boa tarde a todos, e esperemos estarem já convidados para outros eventos que iremos ter oportunamente dentro destas matérias. Obrigado e boa tarde e até sempre. Obrigado, Boa tarde, obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado.